Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu quero dar continuidade ao tema sobre a composição dos alimentos. No primeiro vídeo eu falei da composição geral dos alimentos. E no segundo vídeo, que eu acabei de lançar também há pouco tempo, fala sobre a composição dos alimentos em relação aos carboidratos. Tá certo? É um tema muito importante. Hoje eu quero dar prosseguimento a isso, falando sobre as gorduras dos alimentos. Então, no primeiro vídeo eu falei de uma forma geral, quer dizer, eu afirmei que todos os alimentos naturais, eles contêm duas coisas, praticamente, ou simplesmente duas coisas, que são a umidade, que é a água, e a matéria seca, que são todos os outros elementos que constituem o alimento. No caso, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e etc. Tem os fitonutrientes também, né? E hoje eu quero aprofundar mais o tema com relação às gorduras dos alimentos. Então, todos os alimentos naturais, eles contêm gorduras em maior ou menor quantidade, vai depender do alimento. Mas todos os alimentos naturais, se eles não forem purificados, eles contêm sim todos os elementos, né, que constituem, né, a vida. A vida, para ela ser possível, é necessário proteínas, é necessário gorduras, é necessário carboidratos, é necessário vitaminas, minerais, fibras e etc. Então, a gente está falando de coisas naturais, aquelas que vêm diretamente da natureza, sem a interferência do homem. Então, esses alimentos contêm tudo que a vida precisa, só que em menor ou menor quantidade, maior ou menor quantidade. Então, hoje eu quero aprofundar o tema, mas falando um pouco sobre as gorduras dos alimentos. Os tipos de gorduras, né? Existem as gorduras animais, existem as gorduras vegetais. Primeiro eu quero dar assim, um detalhe a mais sobre as gorduras, tá certo? Para que você venha compreender melhor. Então, as gorduras vegetais também são chamadas de óleos. Por quê? Porque a temperatura ambiente, elas estão no estado líquido. E tem as gorduras animais, que também são chamadas de gordura mesmo, né? Ou às vezes, vamos dizer, por exemplo, o sebo, né? O sebo é um tipo de gordura, né? Sólida, né? Basicamente. Então essas a gente chama de gordura mesmo, né? Então, só que a gordura, além dos tipos animais e vegetais, e existe também as gorduras que são artificiais, né? Que são fabricadas pela indústria a fins de melhorar o alimento em termos de prateleira e outros aspectos que a gente chama de organolépticos, né? Que dá sabor e textura aos alimentos. Então, essas gorduras artificiais, que são chamadas de hidrogenadas, são as gorduras trans, elas não são boas para a saúde. E também, consequentemente, elas podem prejudicar, né, a saúde de qualquer pessoa, dependendo da quantidade que a pessoa está consumindo. Né? E essas gorduras trans, elas não são encontradas naturalmente, né? Quer dizer, elas não existem na natureza. Né? Elas são realmente processadas na indústria e são incorporadas aos alimentos industrializados, para que eles possam aumentar a sua vida de prateleira e também a crocância, né? Por exemplo, os biscoitos. Os biscoitos levam gorduras trans, né? Porque eles deixam o alimento, além de uma vida mais útil, uma vida útil maior de prateleiras, também eles dão aquela característica de crocância, né? Deixa o alimento mais crocante. Por isso que eles usam muito a gordura trans, né? a gordura hidrogenada, né? A gordura vegetal nos alimentos industrializados, com esse fim. O problema é que as gorduras ruins, né, causam problemas no maquinário das células humanas, né, e dos animais também. Então não é interessante estar consumindo gorduras ruins, né, que são todas as gorduras artificiais que são incorporadas hidrogênio nela, tá certo? Então esses são os tipos de gorduras, as gorduras artificiais, as gorduras naturais, e as gorduras, no caso das gorduras naturais,
se divide nas vegetais e nas animais. Então, basicamente, todos os alimentos de origem natural contêm gordura sim, tá ok? Quais são as funções das gorduras naturais dentro do nosso corpo? As funções são basicamente três. Estrutural, quer dizer, a gordura ela faz parte da estrutura do corpo, das células, né? Por exemplo, a membrana plasmática, que é essa estrutura que fica ao redor de cada célula humana, é basicamente formada de gorduras, né? Tem outras coisas, como proteínas, pequenas quantidades, né, de proteínas e outras substâncias, mas basicamente as membranas celulares, tanto a nuclear quanto a membrana plasmática, elas são basicamente formadas por gorduras. Pois bem, então essa é uma das funções das gorduras. Tem também outra função, que é ajudar a absorver as vitaminas dentro do intestino para o sangue. Então, existem vitaminas que a gente consome que são chamadas lipossolúveis, quer dizer, solúveis em gorduras. Essas vitaminas só podem ser absorvidas na presença da gordura. Então, uma das funções da gordura é ajudar a absorver essas vitaminas que eu falei, né? São a vitamina K, E, A e D, tá certo? Então, é chamada até o conjunto de ADEC, né? A, D, E e K. Então, essas 4 vitaminas só são absorvidas, só passam do intestino para o sangue na presença da gordura. Então, daí a importância, né, dessa função das gorduras. A outra função da gordura é prover o corpo de energia. Aliás, cada grama de gordura fornece 9 calorias, né? Enquanto que no caso do carboidrato e da proteína só fornece cada grama 4 calorias, tá certo? Então, 9 da gordura, 4 da proteína e dos açúcares, tá ok? Então, as 3 funções da gordura são essas: estrutural, absorver vitaminas e prover o corpo de energia, tá certo? Então, basicamente, são essas funções das gorduras. A gordura dos alimentos, então, como eu falei, né, todos os alimentos naturais, eles contêm gorduras, né? Só que as quantidades são diferentes, e os tipos de gorduras também, né? Existem vários tipos de gorduras diferentes. Por exemplo, existem as gorduras saturadas, tem as insaturadas e as polissaturadas. Não importa os termos não, é só para dizer que as gorduras elas se diferenciam em suas funções e também comportamentos, né? Quer dizer, como elas funcionam dentro do nosso corpo, né? E como elas se comportam também no meio ambiente, né? Então, tudo isso, né, mostra que as gorduras elas são diferentes umas das outras, né? Por exemplo, o óleo de coco, né? O óleo do coco é um tipo de gordura. E esse tipo de óleo, né, ele é termogênico, né? Além de ser termogênico, ele também tem certos componentes deles, né, que são muito importantes, né, contra bactérias, fungos e vírus, né? A monolaurina, que é uma das substâncias que se transforma depois da gente consumir o óleo de coco, é antibiótico de largo espectro. Então é capaz de matar germes, né? Além disso, o óleo de coco ele não engorda. Você pode consumir nos seus alimentos, que ele ajuda a emagrecer. Ele pode engordar quem precisa de engordar. Ele tem essas 2 funções, aliás, né? O óleo de coco ele ajuda a engordar quem precisa engordar e emagrece quem precisa emagrecer. Porque o óleo de coco é termogênico, né? Então esse é um dos tipos das funções das gorduras também, né? E existem as gorduras dos animais, na maioria são gorduras chamadas, que a gente chama de saturada, por causa da sua estrutura, sabe? Quanto mais duplas ligações, mais insaturada é a gordura. A gordura saturada ela não contém duplas ligações. Esses termos são termos técnicos e não importa muito para quem é leigo, né? Basta saber que as gorduras são diferentes, né, umas das outras. Então nem toda gordura é ruim e cada gordura ela tem uma certa função diferente dentro do corpo, né?
Então as pessoas, por exemplo, dizem que as gorduras saturadas são ruins para a saúde. Né? Isso é um mito, não existe isso. A gordura saturada ela é boa para a saúde. As pessoas dizem que não é bom comer gordura saturada porque vai se transformar em colesterol. Isso também é outro mito, não existe. Colesterol nem gordura é. E também o colesterol é formado por carboidratos e não por gorduras, tá certo? Então, as gorduras, elas se desdobram em estruturas menores, sabe? As gorduras, elas são estruturas grandes. Elas são formadas basicamente de uma molécula de glicerol e 3 de ácidos graxos. Por isso que também as gorduras são chamadas de triglicerídeos. Tri de 3. Triglicerídeo, quer dizer, tem 3 ácidos graxos ligados a um glicerol, entendeu? Então é por isso que as gorduras são chamadas também de triglicerídeos. Também são chamadas lipídios. Todo lipídio, quer dizer, toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Por exemplo, o colesterol é um tipo de álcool. Né? Muita gente confunde o colesterol com gordura, mas não é gordura, ele é um lípide, ou lipídio, que é a mesma coisa. Né? Então, toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é gordura, entendeu? Então é isso. Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer aí abaixo dos comentários, deixa aí um like, deixa comentário, tá certo? Qualquer dúvida pode perguntar, meu canal ainda é muito pequeno, eu estou respondendo a qualquer pergunta que vocês fizerem, tá certo? Compartilha se estiver gostando do vídeo, para suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, tá certo? Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e aí vai fazer com que eu possa publicar mais conteúdos, tá ok? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Elias Viana, sou nutricionista clínico há mais de 25 anos, atuando na área hospitalar e aqui também na plataforma do YouTube para ajudar você a ter mais saúde, a compreender os alimentos de uma forma mais fácil, né? Porque o meu intuito aqui não é complicar, é descomplicar a nutrição. Então esse canal não é um canal feito para nutricionistas, é um canal feito para leigos, tá certo? Para que ele possa aprender um pouco mais sobre o alimento, tá bom? Então, ora eu estou falando de termos técnicos, ora eu estou falando de termos mais simples, né? Então, no resumo, gordura é saudável, sim, a gordura dos alimentos naturais são saudáveis, nenhuma prejudica a saúde, tá certo? Você pode estar consumindo, não há problema com colesterol nem nada, tá certo? Quem tem problema de gordura no fígado, né, ou excesso de gordura no sangue, né, existe uma dieta especial para isso. Se eu não me engano, eu tenho aqui no meu canal. Se não tiver, brevemente eu estou publicando um vídeo a respeito desse tipo de dieta, tá certo? Aqui o meu ênfase maior é sobre a suplementação alimentar, sobre a dieta low carb, sobre o diabetes, sobre a hipertensão, né? E aí vai, tá bom? Eu gosto muito desses temas, né? O alimento é muito importante, o alimento natural, né? E os alimentos artificiais que estão aí na indústria, né? Processado ou multiprocessado, eles, a maioria não são bons, porque ou contém muito açúcar, ou porque eles contêm gorduras trans, além das substâncias artificiais, como os aditivos químicos artificiais, né, os adoçantes artificiais. Não é muito legal consumir alimentos que vêm do supermercado, né, esses processados. O bom mesmo é consumir alimentos naturais, vindo da feira. Né, então tem que descascar mais, ao invés de desembrulhar, né, ou desembalar. Né. Então, falei aqui sobre os tipos de gorduras, sobre a função das gorduras, né? Falei um pouco sobre as gorduras ruins, né? Que são as gorduras trans. E as gorduras boas são as demais gorduras, né? Agora eu queria falar um pouco sobre a composição em si do alimento, né? O alimento em termos de gordura. Então vamos ver aqui algumas quantidades, né, de gordura nos alimentos, tá certo?
O que eu vou falar é em termos de percentual, tá certo? Cada 100 gramas de alimento tem quanto de gordura, tá certo? Então, por exemplo, a gema do ovo. A gema do ovo tem aproximadamente 30% de gordura. Quer dizer que cada 100 gramas de gemas de ovos, você vai encontrar 30 gramas de gorduras, tá certo? Já os óleos, né? Os óleos já são praticamente alimentos puros. Os óleos são poucos os alimentos que não contêm água, né? A gordura não se mistura com a água, né? Então, no caso dos óleos que são refinados e os óleos que são extraídos dos alimentos na sua forma pura, só contém óleo mesmo, só contém gordura mesmo, né? Então é por isso que, por exemplo, o óleo de girassol, cada 100 gramas de óleo de girassol contém exatamente 100 gramas de gordura. Então é 100% gordura, né? Os óleos em geral são 100% gorduras. Cada 100 gramas tem 100 gramas de gordura. Tem sim algumas vitaminas, né? Por exemplo, os óleos geralmente têm vitamina E, né? Na sua composição. E é bom até que tenha mesmo vitamina E porque ajuda a proteger contra a rancificação, né? E outras vitaminas que possam estar ali dissolvidas nas gorduras. No caso das gorduras naturais, pode conter também vitamina K, vitamina A, como por exemplo o óleo de dendê, né? Contém a vitamina A. E vários outros óleos naturais, eles contêm sim as vitaminas que a gente considera lipossolúveis, que se dissolvem na gordura, né? Por isso que eles contêm essas vitaminas. Você no óleo, você não vai encontrar jamais uma vitamina hidrossolúvel, porque as vitaminas hidrossolúveis só são dissolvidas na água, né? Então, óleo você não pode encontrar vitamina C, né? Nem vitamina do complexo B, porque são vitaminas hidrossolúveis, se dissolve apenas na água, né? Entendeu? Então vamos lá. Óleo de girassol, cada 100 gramas tem 100% de gordura. Pudim. O pudim tem aproximadamente 28 gramas de gorduras em 100 gramas de pudim. Tá vendo? A quantidade é grande, né? 28 gramas em cada 100 gramas, né? O azeite de oliva também é 100% gordura. A manteiga é 82% gordura. As demais coisas da manteiga é o quê? Proteínas, carboidratos, alguns minerais, algumas vitaminas, né? Então a manteiga ela só tem aproximadamente 82% de gordura. Quer dizer, em relação ao óleo é pouco, né? O óleo tem 100% de gordura, né? As linguiças, salsichas, salame, contém de 25 a 50 gramas de gordura. Quer dizer, cada 100 gramas tem aproximadamente de 25% a 50% de gordura. Então, linguiça, salsicha e salame contêm uma quantidade bem expressiva de gordura. Falando de alimentos que têm poucas gorduras, né? Os alimentos que contêm poucas gorduras são geralmente os alimentos vegetais, né? As folhas, as verduras, né? As frutas, elas contêm de 0,2 a 0,9 grama de gordura por cada 100 gramas. Então, muito pouco, né, em relação aos outros alimentos, né, como carnes, linguiça, o próprio leite, né. O leite tem bastante gordura, chega a 4%. O leite integral chega a 4% de gordura, quer dizer, cada 100 ml contém mais ou menos 4 gramas de gordura. Então, vocês viram aí que todos os alimentos naturais, eles contêm gordura sim, só que as quantidades são diferentes de um alimento para outro, né? E o tipo de gordura também, né? Por exemplo, a gordura do abacate. O abacate é uma fruta, uma das poucas frutas ricas em gordura. Assim como o coco também é muito rico em gordura. E aí vai, tem uma também a azeitona, né? A azeitona tem muita gordura também em sua composição, né? Só que as gorduras elas são diferentes umas das outras, né? A gordura do coco é uma, né? Ela é saturada. A gordura do abacate já é monoinsaturada, né? A gordura do óleo de girassol já é poliinsaturada, tá entendendo? Então, cada tipo de gordura, elas são diferentes e elas atuam no nosso corpo de forma diferente também. E
todas as gorduras naturais, elas são boas para a saúde. Só as artificiais que fazem mal, que no caso é as gorduras trans. Então, pessoal, o tema de hoje foi esse. Espero que tenha gostado e compreendido. É interessante saber, quando você olhar assim para um alimento, você saber, né? Rapaz, esse alimento aqui tem gordura. Tem, só que às vezes a quantidade é pouca, mas tem. E outros alimentos têm muita gordura. Quando você olhar para um abacate, você já sabe que ali tem muita gordura, né? O leite também, o leite integral tem muita gordura também, né? Há dietas que há uma necessidade da pessoa diminuir a quantidade de gordura na dieta, sabe? Então, dependendo da dieta, do objetivo da dieta, você vai diminuir as gorduras ou não. Então, pessoal, o tema de hoje foi esse, né? Sobre a composição dos alimentos em termos de gorduras. E espero que tenha gostado. Qualquer coisa, faz um comentário, pergunta aí embaixo, tá certo? Que aí eu estou respondendo tudo, tá bom? Se gostou do vídeo, compartilha. Eu desejo muita saúde para você, para toda a sua família, e que dê tudo certo na sua vida, tá bom? Vamos em frente. Próximo tema vai ser sobre a composição dos alimentos ainda, sobre proteínas ou vitaminas e minerais. Um desses dois temas eu vou abordar no próximo vídeo. E em breve eu vou estar fazendo live também. Vou começar a fazer live, né? Quer dizer, vou fazer transmissões ao vivo para que você possa fazer sua pergunta ao vivo para mim, para que eu possa responder, tá bom? Então, até a próxima. Deus abençoe sua vida, tá bom? Tchau.